Esse Carlos Bolsonaro, que nesse momento admite que o Lula vai vencer em 2026, ele não está fazendo isso, claro, para tranquilizar a esquerda. Ele está tentando desesperar a direita. Ele está tentando usar a mesma coisa que ele usou há tempos atrás. Mas, ao mesmo tempo, ele está querendo jogar aquela ideia na cabeça das pessoas e já criar um ambiente para dizer que as eleições de 2026 não serão reconhecidas, porque o Lula vai ganhar e o Bolsonaro não será candidato. Não será. O Bolsonaro estará preso. A soberania do Brasil vai decidir pela condenação do Bolsonaro e pronto. Mas ele já está criando as brechas necessárias para venezuelar o Brasil. Sim, a promessa dele é que a esquerda faria o Brasil virar Venezuela. Mas quem está trabalhando para que o Brasil tenha eleições contestadas ao redor do mundo é a família Bolsonaro, porque não admitem uma coisa que eles tanto comemoraram quando foi a questão do Lula. Eles não admitem a ideia de que cometeram crimes e agora estão com o Bolsonaro inelegível. Mas será que vai dar certo? Olha, eu acho que não. Engajamento eles não vão conseguir por causa disso. Antes conseguiam. O Bolsonaro deixou bem claro que se o Lula não fosse preso, ele seria presidente. Muitos bolsonaristas lutaram pela manutenção do Lula na cadeia, porque naquele tempo, os discursos como o Brasil vai virar Venezuela, vamos comer cachorro, uma casa com mais de 60 metros vai ter que ser dividida, né? O cara fala, você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Eu não admito. Toda essa conversa a respeito do que aconteceria se a esquerda continuasse no poder é uma conversa que repercutiu demais. O brasileiro tem memória curta, não tinha percebido. Governo Lula 1, governo Lula 2 e governo Dilma 1. Não teve venezuelização do Brasil, não teve comunismo, não teve nada disso. Teve o maior crescimento da renda do povo brasileiro, o maior crescimento do PIB. Mas mesmo assim, o povo que tem memória curta ficou com muito medo do monstro comunismo. Fecharam igrejas, tiveram medo disso. Aí o Lula venceu agora em 2022. Nós não tivemos fechamento de igrejas no Brasil. Lá nos Estados Unidos, sim. O Lula vencendo em 2022, nós não tivemos a venezuelização do Brasil. Muito pelo contrário. O Lula parou de apoiar o Maduro depois que não teve as atas eleitorais da Venezuela. Nós não tivemos o que prometiam, que era fome no Brasil. Não, o Brasil foi incluído novamente numa situação de prosperidade alimentar, porque o Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome, o Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome pela segunda vez. Então esse discursinho do Carlos Bolsonaro vai funcionar para engajar pessoas no Brasil, para que essas pessoas lutem desesperadamente para o Lula não ser reeleito? Não, essas pessoas estão envergonhadas. O ego dessas pessoas faz com que elas declarem nas pesquisas que não querem o Lula, que gostam do Bolsonaro, por isso a gente vê essa polarização. Mas essas pessoas não têm mais aquela força, aquela garra para lutar contra o Brasil que vai virar Venezuela, para lutar contra o kit gay. Não, essa força acabou. Eles perceberam que foram feitos de idiotas. Mas esse discursinho, para servir para depois questionar a legitimidade das eleições do Brasil e fazer com que os Estados Unidos tentem, de fato, transformar o Brasil numa Venezuela através de sanções e não reconhecimento das eleições no Brasil, esse discursinho é a semente. Ou seja, tudo aquilo que eles atribuíam à esquerda, como, por exemplo, transformar o Brasil na Venezuela, lembrando que a Venezuela passa por aquilo por causa das sanções dos Estados Unidos, a Venezuela passa por aquilo porque a esquerda da Venezuela, que seria o Maduro, ela tem sempre as eleições contestadas ao redor do mundo, lembrando, tá, gente, eu não acredito que o Maduro seja de esquerda, mas é o que eles pensam. Então, o nacionalismo venezuelano, que é o Maduro, ele é contestado ao redor do mundo, que não reconhece as eleições da Venezuela, exatamente porque o bolsonarismo venezuelano está lá dentro sempre fazendo confusão e criando tumulto e falando que as eleições foram fraudadas. A não reconhecimento do governo da Venezuela que leva a sanções é culpa do bolsonarismo venezuelano. Então, quem vai realmente transformar o Brasil numa Venezuela, se eles conseguirem realmente ajudar o Trump nessa situação, são eles, a família Bolsonaro. Porque o governo Lula fechou acordos comerciais, nos levou ao menor nível de desemprego da história e esse trimestre, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Então, quem vai fazer o Brasil
virá a Venezuela. Se não, a família Bolsonaro, o Malafaia e os outros vassalocratas que estão pedindo Trump uma intervenção armada.